Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas agora nós estamos aí na aulas 25 e 26 da nossa apostila 4. Falta pouquinha coisa para a gente terminar, mas vamos lá. Não estamos mais falando de cálculo estequiométrico, não estamos falando mais de estequiometria. Agora nós vamos começar outra coisa totalmente diferente dentro da fisicoquímica, que é a parte de soluções, tá? Mais especificamente nesta aula nós falaremos de diagramas de solubilidade. Então vamos começar a nossa aulinha. Beleza, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês o que é a solubilidade. Então a solubilidade, pessoal, é uma propriedade física. Mas que tipo de propriedade física? É uma propriedade física que indica pra gente, olha só, qual é a quantidade de um soluto que eu posso dissolver numa dada quantidade de solvente, tá? Gerando uma solução. Muito bem, eu vou descrever isso aqui para vocês de maneira muito tranquila, tá? Então vamos lá. O que é então a solubilidade? Vamos lá. Vamos fazer bem bonitinho para vocês, para não perder o padrão. Embora subiu minha caneta azul, mas eu já irei buscá-la. Então, olha só. A solubilidade é uma propriedade física que indica a quantidade de soluto que pode ser dissolvida numa dada quantidade de solvente. A uma dada temperatura. Por quê? Porque variando a temperatura pode ser que varie a solubilidade para mais ou para menos. Por isso que a gente vai trabalhar com os diagramas de solubilidade, tá certo? Então a gente vai ver que existem curvas endotérmicas, curvas exotérmicas, algumas substâncias que não têm variação praticamente com a variação da temperatura, beleza? A gente vai constatar isso daí. Então vamos colocar aqui, ó. A uma dada temperatura. Fechou aí? Então tá bom. Olha, nós temos três tipos de soluções. Soluções sólidas, tá? Soluções líquidas, soluções gasosas. Porém, quando nós estivermos tratando de diagramas de solubilidade, é comum a gente falar das soluções líquidas, que é as que vão cair para vocês, tá certo? Professor, há uma chance disso aí cair no Enem? Olha, eu vejo que é uma questão importante, bacana. Ela não tem caído muito no Enem, mas é sempre uma coisa que a gente explica para o aluno, porque não é difícil, é só regra de 3 e visualização, tá? Não é difícil não, eu acho bacana esse tipo de questão, eu acho que deveria ser mais explorado, entendeu? Então às vezes as pessoas, até porque o Enem gostava muito de trabalhar com gráficos, análise de gráficos, e a gente não sabe a tendência nova dos próximos Enems aí, ainda tá tudo muito esquisito, data de Enem, como é que vai ser essa prova, e o MEC, eu não estou falando bem, não estou falando mal, eu sei que para nós que trabalhamos às vezes com estatística, ainda é uma coisa distante do que a gente imagina que possa ser, tá? Então eu estou falando daqui para trás, não era muito explorado, certo?
Mas se você fizer outros vestibulares, é importante que você saiba que cai bastante, certo? A gente não pode só trabalhar em cima do Enem. Tudo bem? Então olha só. Mais uma vez, o que é a solubilidade? Uma propriedade física que mostra a quantidade de um soluto que pode ser dissolvida de uma dada quantidade de solvente. Obviamente eu vou gerar uma solução. E a que temperatura que isso ocorre? Porque variando a temperatura, varia a solubilidade. Ok? A gente vai direto para os tipos de solubilidade, para os tipos de solução. Saturada, insaturada e supersaturada, tá certo? Então vamos lá. Tipos de solução com relação à solubilidade. Ok? Então vamos lá. Nós temos primeira solução, primeiro tipo, a solução insaturada. Então vamos lá. Solução insaturada. Certo? Então, olha só, o que vem a ser uma solução insaturada? A insaturada, ó, vamos falar em curtas palavras, é aquela que você coloca um pouquinho de soluto, dissolve, e ela suporta um pouquinho mais de soluto. Você consegue dissolver um pouquinho mais, ou seja, ela não atingiu o limite de saturação. Ela está abaixo daquele limite. Você dissolveu tudo. Se quiser dissolver mais um pouquinho, pode. Essa é uma solução insaturada. Então, como é que eu descrevo essa solução? Aquela que não atingiu... Peraí, deixa eu pegar outra caneta aqui. É aquela que não atinge o limite de saturação. Ou seja, ela é necessariamente uma solução homogênea. Só tem uma fase, tá? Então eu vou colocar aqui. Ela é uma solução homogênea. Só faz parte da solução aquilo que está dissolvido, tá? O que não está dissolvido não faz parte da solução. Muito bem. Agora eu vou para o outro tipo de solução, que é a solução saturada. Então vamos lá. Muito bem. A solução saturada, meu povo, é aquela que atingiu o limite de saturação. Ela tinha um teto, né, de solubilidade. Se atingiu. Beleza? Só que na prática, a gente dificilmente consegue atingir no ponto certinho. Geralmente a gente passa. A gente coloca um pouquinho a mais. Até visualmente eu só sei que ela saturou porque começa a aparecer corpo de fundo. Então, ela só seria homogênea no limite dela. Mas como visualmente eu só percebo que ela saturou quando começa a precipitar no fundo, então dali para frente ela fica num sistema heterogêneo, porque o que passa fica lá no fundo, tá? O que passa fica lá no fundo. Então ela é saturada com corpo de fundo, tá certo? Então vamos lá. Essa daqui atingiu o limite de saturação. Tudo bem? Então, olha só.
O que passou não pertence mais à solução, fica como corpo de fundo, tá? Então aqui, ó, sendo que o que passar fica numa segunda fase. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. No limite, ela é uma coisa. Após o limite, ela é outra coisa. Então, no limite, pessoal, essa solução é homogênea. Após o limite, ela é hétero. Tá certo? Só para você entender. Muito bem, agora eu irei para o último tipo de saturação, de limite de saturação, que é a solução supersaturada. Certo? Essa aqui, pessoal, é um pouco complicada. Por quê? Porque é uma solução que ela supera o limite de saturação, mas ela não é uma solução natural. Ela não é natural, ela é criada. Ela não vem prontinha para você, você tem que gerar essa solução, tá certo? E tem um procedimento para isso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, essa daqui, ela supera o limite de saturação. Então vamos lá. Muito bem. Agora olha só, como que ela supera o limite de saturação? Inicialmente, ela é uma solução saturada com corpo de fundo. Aí você aquece essa solução. Ela aquece e geralmente com o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. E ela dissolve aquele corpo de fundo, passando até ser o quê? Ser insaturada. Só que você faz o quê? Você volta a temperatura para o estado original, para a temperatura que ela era inicialmente. E você vai perceber que ela continuou dissolvida. Ela não era para apresentar esse aspecto, tá? Ela era para estar como era antes, com corpo de fundo. Então você percebeu que você acabou de criar uma solução supersaturada. Não é toda hora que você consegue isso, algumas só que você consegue, nem convém a gente falar aqui, tá certo? Mas é fato que você tem que fazer um procedimento, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Ela supera o limite de saturação. Então, ela necessariamente é homogênea. Tá? Ela está além da capacidade. Então, primeiro caso, aquecer a solução saturada com corpo de fundo. Até total a solubilização. Beleza? Segundo ponto. Resfriar a solução até temperatura inicial. Tá certo? E a terceira parte, que é uma observação.
se a total homogeneização Por que eu vou observar? Porque você pode muito bem aquecer e voltar a temperatura e ela continuar o corpo de fundo. Vai baixando a temperatura, ela vai voltando o corpo de fundo. Então você não criou uma solução supersaturada, certo? Agora algumas você vai aquecer e você vai resfriando e ela não volta o corpo de fundo. Aí você criou a solução supersaturada. Você tem que ficar esperto com isso, tá? Aí você acabou de criar a solução supersaturada. Agora, se voltou precipitado, aí não é solução supersaturada. Por isso que eu falo que não são todas as soluções que acontecem isso. Tudo bem, pessoal? E, professor, como é que a gente faz para de uma solução supersaturada voltar a ser saturada com corpo de fundo? Pode ter duas situações. Você pode pegar o recipiente, vamos supor que esse aqui é o recipiente. Você pega aí um bastão de vidro, vai lá e faz assim, ó. Beleza. Como ela é instável, ela só com essas batidinhas ela volta instantaneamente, aí ela começa a precipitar no fundo. Beleza. Segunda situação, você tá lá com o teu recipiente, você joga um cristalzinho do soluto. A hora que ele bate lá e começa a cristalizar tudo, tá? Então vamos lembrar, a solução supersaturada, ela é instável. Beleza? Então tá bom, essa era a nossa aulinha de hoje. Aí eu volto daqui a pouquinho para fazer o exercício com você. Beleza? Qualquer coisa a gente se fala na próxima aula ou na aula do Meet. Um beijo para vocês. Tchau!